Olá, olá, boa noite. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui online, a vocês que vão entrar. Hoje é uma live nossa dessa sequência que a gente está prosseguindo. E hoje eu quero falar sobre os sites de relacionamento e a relativização da moral. Então a gente vai ter aí um período aí bastante interessante para a gente poder abordar esse tema. Já quero saudar aqui boa noite a Ed, boa noite aos que vão entrar aqui. Convida quem você ama, quem você gosta, envia aí para quem você achar que precisa ou merece ouvir, né, essa mensagem. Hoje eu quero falar sobre algo que é pouco falado, sabe? Eu acredito que é pouco falado sobre a questão de sites de relacionamento e a relativização da moral, né? Hoje a gente está acompanhando aí uma sociedade que relativizou a moral. Basicamente ou praticamente as instituições elas estão se falindo, estão entrando em colapso, e tudo isso foi anunciado por inúmeros escritores, inúmeros profetas literários, né, digamos assim, analistas sociais, enfim, pessoas iluminadas. E boa noite a todos vocês que estão aqui, boa noite a vocês que estão se dispondo um tempo para ouvir, para se edificar. E hoje nós vamos navegar a algo que tem no meu livro, não de maneira direta, tá? Eu não falo de sites de relacionamento no meu livro, todavia cita algumas referências bibliográficas, e eu particularmente nunca usei sites de relacionamento. E para mim, a primeira pergunta que eu poderia responder a vocês quando vem a questão: Danilo, por que você nunca utilizou o site de relacionamento? Porque eu nunca vi que eu poderia ganhar algo com isto, sabe? Hoje, se a gente for fazer uma breve análise, se você analisar, por exemplo, o Tinder, que eu acredito, se vocês souberem demais, eu conheço particularmente só o Tinder, tá bom? Obrigado, Vanessa, obrigado pelo carinho, obrigado, vocês já fazem parte da minha vida, da minha rotina, e é por vocês que eu estou fazendo essa live. Sobre o Tinder, o que eu queria falar é que o Tinder ele é um iFood humano, né? É um catálogo ali onde as pessoas se escolhem para basicamente se entregarem a relações sexuais. E eu lembro que há um tempo atrás, quando pessoas próximas a mim foram mostrar, né, que tinha o Tinder e tudo mais, eu nunca consegui pensar em ter um site de relacionamento, porque se eu já não tendo, né, um site de relacionamento, eu já conheço tantas pessoas, basta uma vez que eu saia, eu saí pronto, saí sábado, né, para uma festa junina. Se eu tiver em contato com seres humanos por 30, 40 minutos exposto ali na sociedade, é o suficiente para eu arranjar dezenas de conexões. E basicamente o site de relacionamento, ele fala dessa pressa, né, que a nossa sociedade vive. Só que eu quero tratar aqui não só o efeito de você criar uma conta no site de relacionamento, de você compartilhar os seus dados, de você estar ali procurando, né, alguma coisa fácil. Você, que eu falo na segunda pessoa, mas eu estou me referindo aqui como se fosse a terceira pessoa, né? Alguém. Então, quando alguém, vamos mudar, quando alguém cria esse site e se disponibiliza para ser visto e também para ver, eu fico imaginando ali aquele instinto selvagem, sabe? De você olhar e ficar ali dando match. Como que você consegue dar match para uma pessoa que você nem conhece? Somente pelo um relato que, na verdade, é um relato alinhado a uma aparição. Então, esta pessoa, ela se vende, ela se coloca ali de uma maneira catalográfica, ela se coloca ali disponível como se fosse um produto mesmo, para ela poder ser vista e ser aprovada. E a gente precisa entender os efeitos que isto causa na mente humana. Quando você se dispõe, olha só, 2009, o engenheiro do Facebook, na verdade esse filho busca vários pais, né? Uns dizem que foi um engenheiro, outros dizem que foi uma engenheira, mas na verdade a equipe de engenharia social do Facebook em 2009 perceberam uma mudança nas redes sociais e houve um estalo. Criaram o botão curtir. Até então, as redes sociais não tinham o botão curtir.
Você tinha ali compartilhar, você tinha a visualização, porém no Facebook naquela época não existia o botão curtir. Então em 2009 eles inseriram esse botão, e nesse botão eles perceberam que as pessoas começaram a mudar as publicações. Eles perceberam que as pessoas, elas colocavam as publicações, elas apagavam, elas editavam, por quê? Elas estavam buscando a validação. E aí, descobrindo isso com os algoritmos, como que as pessoas se comportavam com esse botão de curtir, eles também mudaram a notificação. Eles colocaram a notificação em vermelho, para chamar a atenção da pessoa, para que ela fosse forçada, é claro, de uma maneira subliminarmente. Então ela era forçada a olhar aquela notificação. Eu, particularmente, o meu celular ele fica em modo noturno 24 horas por dia, ou seja, o meu celular não apita nenhuma notificação, o meu celular não vibra, o meu celular ele só toca para quem eu já tenho contato. Então se você está na minha agenda, ele vai tocar, se não, ele não vai tocar. E eu descobri uma saúde, eu fiz uma limpeza na minha saúde emocional, na minha saúde digital, principalmente depois que eu adquiri o livro Minimalismo Digital do Neil Corey. Cadê? Tá por aqui. Ele estava perto aqui que eu estava estudando ele. Mas enfim, tá como referência bibliográfica no meu livro. E esse livro Minimalismo Digital é um livro bem profundo, bem importante. Eu já tinha adquirido algumas etapas da minha vida ao minimalismo, não sei se você conhece. Até sugiro para que você estude sobre o minimalismo. Minimalismo é essa prática de vida onde você precisa somente do mínimo para existir. E aí eu me desfiz de tudo aquilo que era supérfluo na minha vida e passei a viver uma vida mais significada e mais simples, e até uma vida mais objetiva. Então já temos a primeira referência bibliográfica desta live, que é Minimalismo Digital. Outra referência bibliográfica que foi essencial para a minha vida se chama Essencialismo. Esse livro eu acredito que está entre os best-sellers. Seria interessante que você lesse também. Então, o essencialismo ele fala também sobre você canalizar a sua energia, a sua força, sobre uma tarefa para obter êxito, basicamente, né? Então, voltando em 2009, obrigado, viu, Vanessa? Então, em 2009, quando criaram o botão curtir, eles perceberam a mudança social e a partir dali começaram com o botão curtir e o botão não curtir, ou seja, o like e o dislike. E ali o dislike eles perceberam que estava sendo usado para deterioração. E aí eles retiraram o botão dislike ali do Facebook e deixaram somente o like. E eles perceberam que as pessoas começaram a se empenhar mais na publicação e também a passarem mais tempo nas redes sociais buscando validação. E ali lançaram vários aplicativos, esses joguinhos, aqueles aplicativos que tinha para mudar rosto, enfim. Esses aplicativos que eles servem somente para testes sociais, porque quando você loga nesses aplicativos, você deixa os seus dados. A partir do momento que você deixa os seus dados, você assina lá o termo de aceitação, e naquele termo de aceitação tem cláusulas, por exemplo, de track all day, ou track. O que é isso? É seguir o seu celular, seguir as suas atividades, o seu GPS, o que você vê, o que você ouve, e acumular toda essa avalanche de dados para que possa poder traçar o seu perfil e assim direcionar exclusivamente para você aquilo que tem que ser ou aquilo que é mais interessante ao seu consumo. Tem uma série da Netflix, na verdade é um documentário, que fala sobre essas hiperconexões, fala sobre esse mundo digital. E tem uma menina no Reino Unido que ela processou a Tinder porque ela fez, ela estava sozinha. Eu quero que vocês prestem atenção agora nisso que eu vou falar. Não que não estivessem, né? É só uma maneira didática de chamar a atenção. Essa menina, ela se inscreveu no Tinder, ela criou o seu perfil porque ela estava se sentindo só. Ela conheceu rapazes extremamente superficiais. Ela teve ali o que ela queria, né? As suas expressões sexuais, ela teve ali os seus momentos de catarse. Só que ela se cansou e quis cancelar a conta. Só que o Tinder ele não cancela, pelo menos até essa época não cancelava a conta, só suspendia. E ela pediu para que todos os dados dela fossem deletados. Nisso, quando ela pediu, o Tinder ficou enrolando ela e ela mandou um e-mail exigindo judicialmente todos os dados que o Tinder tinha dela. Ela entrou em uma batalha judicial até que ela ganhou.
Quando ela ganhou, o Tinder mandou para ela todos os dados que tinha dela durante aquele pouco período que ela estava exposta. E, para a surpresa dela, vieram quase 1000 páginas. Quase 1000 páginas sobre tudo que ela gostava, tudo que ela era praticamente, né? Sobre aquilo que ela procurava, aquilo que ela consumia. E diante daquilo, ela viu que não há moral nos sites de relacionamento e também não há moral no mundo digital. Como assim não há moral? O Tinder estava utilizando todas as informações que ela tinha, ou todos os dados da existência dela, para poder manipular ela, de maneira que, quando ela fez a defesa e ela foi indenizada, tá? Ela colocou que até mesmo os rapazes que ela escolhia, eles eram indicados e eram influenciados pelo Tinder de acordo como ela estava se sentindo. E isso é tão sério que o Tinder sabia quando ela estava feliz, o Tinder sabia quando ela estava triste, o Tinder sabia quando ela estava eufórica, o Tinder sabia quando ela estava com fome, o Tinder sabia o horário que ela acordava, porque o nosso celular, ele tem sensores de GPS que quando você o move, principalmente fica na posição vertical, claro, é sinal que você está acordado. E ali esses dados são enviados para todos esses engenheiros, para todos esses algoritmos, e aí sabem que você está acordado, que você está se movimentando pela velocidade, temperatura, altura, enfim. Sabe se você está na academia pela localização de GPS, sabe se você está correndo, sabe se você está no trabalho, sabe se você está no carro, dirigindo, enfim. Então todos esses dados foram usados para influenciar essa escolha desta menina, e ela foi escrever um livro que eu não sei se tem em tradução aqui no Brasil, mas já para uma dívida com vocês, eu vou pesquisar para ver se tem esse livro aqui traduzido no português. Já um adendo, uma vantagem. Eu falaria para todos vocês, indicaria aos meus leitores, aos meus amados amigos, amigas, vocês que moram no meu coração, aprendam inglês. Nem que seja para ler. Sabe, os melhores livros, os melhores conteúdos, eles estão em outros idiomas. E, infelizmente, tem muitos conteúdos que eles não vêm para o português. Isso é até... Não é chato falar, mas é a verdade. O português não é uma língua interessante. Então, e o Brasil não lê muito. Apesar de nós termos uma população de 200 milhões de brasileiros, somente 3% já leram um livro durante a vida, tá? Então, assim... Nós somos uma população extremamente desinteressada na leitura e os escritores, a indústria literária não tem muito interesse em lançar livros no português, né? Então, o francês, o alemão, o espanhol muito mais interessante, é claro, e tem uma evasão maior, né? Então é claro que eles vão lançar nesses idiomas. Então, olha só, que incrível. Diante de tudo isso que ela viu que o site de relacionamento ele é extremamente imoral, porque ele quer fazer com que você esteja nele e esteja consumindo. E eu particularmente, como eu já disse, nunca tive experiências assim. Mas pela proximidade e por perceber as pessoas que se entregavam, né, a esse tipo de relacionamento, eu particularmente nunca vi um relacionamento profundo ou duradouro partir de um site de relacionamento. E aqui nós já vamos entrar nas análises, né, que eu quero trazer o seguinte. Eu acredito que o encontro ele não acontece sendo preparado por um algoritmo, sabe? Eu acredito que o encontro ele acontece de acordo com a imprevisibilidade da vida. Eu acredito que o encontro ele acontece através das escolhas que você faz, até porque eu creio que existe uma arquitetura universal por detrás de tudo. Então, quando você se alinha a essa arquitetura, você passa a vibrar ou a se alinhar naquilo que é luz ou naquilo que é trevas. E, particularmente, eu não acredito em almas gêmeas. Eu acho que isso é um conceito que reduz muito a probabilidade de você acreditar no verdadeiro amor. Então, almas gêmeas é um conceito mítico, folclórico, que veio do grego e foi retraduzido para o latim. Mas, na verdade, eu acredito na liberdade de escolha. Então, você, tendo essa liberdade de escolha, você se amplia as múltiplas facetas para você escolher aquilo que condiz ou não com as suas prioridades, com aquilo que você deseja. No meu livro, eu falo que
se relacionar é você permitir ver o que não tem em você e principalmente ver aquilo que é evidente em você. Como assim? Quando eu olho o outro, eu tenho dentro de um relacionamento já um intercâmbio cultural. Então eu tenho um outro indivíduo, eu tenho uma outra personalidade, eu tenho um outro mundo, eu tenho uma outra cosmovisão. A partir do momento em que eu olho o outro, eu começo a observar o que é que eu não tenho, porque é aquilo que está no outro. Eu preciso entender que o outro foi feito naquelas condições e ele tomou decisões para ser como ele é. É como duas pedras, né? A esmeralda conversando com o diamante. É claro que eles não vão querer que o diamante seja esmeralda e a esmeralda seja diamante. Até porque as condições de temperatura, de pressão, de calor, profundidade da terra, enfim, toda a formação geológica deles foi diferente. Então, quando você quer que o outro seja você, ou quer que o outro pareça com você, isso é uma inclinação narcisística, porque o narciso, ele não consegue apreciar aquilo que é diferente dele. Então, ele quer que o tempo inteiro aquilo que é diferente ou estranho se renda à sua aparência, porque ele prefere se admirar. Só que a relação ao outro, a relação quando você está dividindo, compartilhando a sua vida, você precisa entender que essa transação cultural é uma transação de aprendizado, onde você vê o que tem no outro, que não tem em você e admira, reconfigura, retraduz e também vê aquilo que há em você que pode ser deixado para trás, que pode ser remodulado, que pode ser reconfigurado, que pode ser esquecido. Então, a todo momento que você está vendo o outro e vê, isso não tem em mim, ou você olha o outro e diz, espera aí, isso tem em mim. Então, a partir desse momento, você começa a colocar freios e contrafreios em você para se modular a essa relação. E se modular não é você negar a sua identidade. Se modular é você se alinhar ao equilíbrio, porque tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Eu digo que a água, até a água que é vida, né, se você beber demais, você prejudica o seu corpo e pode até matá-lo, tá? O café também, que é gostoso, não sei se você não gosta de café, mas eu particularmente amo. Se você beber café demais, vai te prejudicar. O nosso próprio corpo, ele trabalha com saturações. Então, tudo aquilo que você satura é aquilo que o seu corpo ele vai criar um modo para converter aquela saturação. Então, quando nós estávamos falando sobre o Tinder, sobre sites e relacionamentos, imagina você entregar a oportunidade de você conhecer alguém para algoritmos, onde você se utiliza de um aplicativo para poder encontrar pessoas que vão estar de acordo com como você está naquela situação. Então, se você estiver procurando só uma aventura, só um sexo, só um beijo, só uma saída, você vai encontrar isso. Agora, eu não acredito que uma pessoa esteja em um site de relacionamento com a pura intenção de ter um relacionamento duradouro. Porque é impossível você se conectar com alguém em profundidade através de um site de relacionamento. E aí, eu sei que você pode trazer para mim algum álibi, dizendo, tá, mas como é que eu vou conhecer pessoas? O site de relacionamento, ele me conecta. Não, ele não te conecta, ele te induz. Ele cegamente usa todos os algoritmos que tem por detrás, de acordo com aquilo que você já previamente pesquisa, com aquilo que você previamente recebe, e vai te induzir pessoas para combinar com aquilo que você está necessitando no momento. E eu, particularmente, também acredito na força espiritual que isso acontece. Então, pessoas que querem ter algum tipo de relacionamento, eu acredito que elas não devem se expor aos matches ou se expor a essa vulnerabilidade de que um aplicativo tem essa força para fazer isso para você. E é claro que tem pessoas que vão me ouvir ou já até saíram da live que podem discordar do que eu estou falando, mas o site de relacionamento hoje, ele é um iFood humano. Ele é um catálogo, ele é um cardápio. As pessoas colocam fotos ali simplesmente para serem vistas e atrair. Oi, Claude. How are you? I was talking to Bella. Gente, isso aqui é a Claude, é uma amiga italiana
we met in Búzios, yes, 1 year ago. E quando você se coloca a essa disposição para que um site de relacionamento faça esse encontro, eu acredito que você está desacreditando na força que a sua intenção tem. Sabe? Porque a nossa intenção, ela tem essa possibilidade de atrair aquilo que estamos procurando. É claro que também com a nossa intenção nós iremos atrair estruturas que vão provar a nossa intenção. Porque a intenção ela é provada no fogo. Então vão ter coisas que você vai atrair para que prove exatamente aquilo que você está querendo. E eu até coloco no meu livro uma crônica, né, de Cantares 3, que está lá no final. Eu trato como uma crônica, de uma maneira que eu vou traduzindo de uma forma bem espontânea. Está a partir da página 189, né? Cidade Edificada. E é um poema que eu trato lá, que Salomão escreve para a Sunamita, e eu falo sobre a música de fundo, o espetáculo da vida, que são esses sentimentos que eles habitam em nós, né? Nós temos um sentimento profundo, que é a nossa música de fundo, e temos esse sentimento que ele é gerado externamente a nós, que é esse espetáculo que nos atrai. E hoje, se você perceber, esta geração que ela quer tudo pronto, é uma geração que quer tudo no agora, é uma geração que procura essa ascensão profissional, é uma geração que busca o poder, é uma geração apressada, é uma geração também que ela não suporta o processo que leva para a construção de um relacionamento, né? Essa geração que acredita que tudo tem que estar no campo da dopamina, desse êxtase, dessa euforia, como se relacionar fosse estar o tempo inteiro nessa paixão, nessa loucura que vem e traduz o ser. E aí quando acaba a euforia já vem um desânimo, vem aquele pensamento de por que eu entrei nessa, enfim. E aí onde o site de relacionamento entra com essa relativização, colocando que você não precisa estar dentro dessa relação, você não precisa esperar tanto, sabe? Eu falei semana passada a respeito das gerações que nós estamos confrontando. A geração passada, dá um exemplo aí dos nossos pais, tá bom? Os nossos pais, quando eles estavam embutidos em um círculo social, eles conheciam muito pouca pessoa, era uma gama social pequena. Então vou dar exemplo das nossas mães. As nossas mães, elas estavam num ciclo social onde ela conhecia, no trabalho ela conhecia o quê? 5, 6, 7 homens. Quando nossas mães saíam do trabalho, iam para o quê? Para a escola, as que conseguiram estudar, estavam ali expostas a quantos homens? E quando elas iam para a igreja, enfim. Não existia rede social, não existia internet, enfim. Vamos colocar que nossas mães estavam expostas a 100 homens. Então aquele mundo das nossas mães tinha 100 homens para que elas pudessem escolher. E quando elas escolhiam, antigamente a palavra ela tinha o poder da promessa, hoje não. Hoje a palavra que a pessoa fala está desconectada da sua existência. Isso é o relativismo moral. Antigamente não. Quando era dada uma palavra, tinha que ter a obrigação de cumpri-la. Sobretudo, quando nossa mãe ela estava exposta a essas pessoas que ela só tinha encontro pessoal, ela não tinha encontro digital, quando ela decidiu e pronto, acabou. Hoje, quando uma moça, um rapaz, um homem, uma mulher, ele abre as redes sociais, aqui agora, vocês que estão me ouvindo, vocês se dispuserem, se apertarem lá no Explore, se ver nos seus amigos, se vocês se colocarem à disposição, vocês estão em contato com quantos milhões de homens no mundo. A qualquer momento vocês podem se conectar com um homem, ou você pode se conectar a uma mulher em qualquer lugar do mundo. Ó. Há uma prova, acabou de entrar a Cláudia aqui lá de Nápoles. Eu não sei se ela está em Nápoles ou está em Miami, mas a qualquer momento nós temos a oportunidade de nos conectar. E hoje a exposição ao flerte, ela é infinita, ela não tem nem comparação, a outra geração nem existe mais. Então, quando você faz um compromisso, pensa bem, você que é um homem, você que é uma mulher, você
toma um compromisso, você estabelece um compromisso, e aí você comprometida, você namorando, você namorando, noivando, melhor dizendo, você casada, casado. A partir desse momento que você está aí comprometida, comprometido, você está exposta às suas conexões sociais e digitais a milhões de pessoas. Então, a qualquer momento você pode receber um direct, uma curtida, uma mensagem. É totalmente diferente da relação da geração passada que não tinha isso, não tinha essa exposição. Então, hoje, se não houver um propósito na relação, as redes sociais são extremamente maléficas. Porque a todo momento ali você está sendo flertado por aquilo que as pessoas veem. Não é somente aquilo que as pessoas, nossa, eu conheço a essência dele, não. É aquilo que é atraída, justamente pela forma como é passado o conteúdo. E o Instagram, ele é um catálogo. As pessoas olham o Instagram e já vem, é alto, é baixo, é formoso, não é formosa. Ah, tá usando filtro, não tá usando filtro. Nossa, que linda, não é tão bonita. Ou é lindo, maravilhoso. Não, é mais ou menos, sabe? Então, esse catálogo que vai sendo colocado, olha que ele relativiza a nossa sociedade, como Zygmunt Bauman. Ele falou no século passado dessa liquidez moral. É tão impressionante que o Zygmunt Bauman, quando ele traça a sociedade humanista, ele diz que ela iria relativizar as relações humanas, ele diz que ela iria expor o sentimento de medo, o sentimento de culpa, o sentimento de ódio, violência, xenofobia, o descrédito da ordem. Essa geração iria começar a desacreditar na democracia, ia começar... Olha o dia 8 de janeiro, o que aconteceu. Desacreditar, negar a ciência, negar a transcendência, esse cretinismo religioso que se estabelece também, onde as pessoas começam a explorar a necessidade do outro, começam a explorar a falha moral, a falha de caráter do outro. Há um exemplo, hoje eu atendi uma ocorrência interessantíssima. Um rapaz que estava meio perturbado andando na rua com uma faca. Quando a gente foi o localizar, ele tinha entrado dentro da casa e estava falando só. E aí quando a gente chegou lá, a tia dele veio e disse que é espiritual. Ou seja, diz que ele está com espíritos imundos que vêm dentro dele, ele sai andando na rua. Agora, note que se ele está na rua e ele esfaqueia alguma criança que estava na praça, algum cidadão ali de bem, ele iria ser tomado que está louco sobre a evidência de um espírito imundo. A autorresponsabilização dele está sendo totalmente negada. Sabe, essa liquidez que nós estamos vivendo, ela até mesmo está relativizando a verdade. Há uns meses atrás, um rapaz me chamou para conversar. Eu saí para conversar com ele no Parque da Cidade, aqui em Brasília. E ele, caminhando comigo, ele disse assim: Danilo, não existe verdade absoluta. Eu olhei para ele e disse: é verdade o que você disse? Cabeu o argumento. Porque se ele fala para mim que não existe verdade absoluta e o que ele está falando é verdade, existe a verdade absoluta que ele acabou de afirmar, que não existe verdade absoluta. Então, se você afirma que não existe verdade, a sua negação da verdade passa a ser a própria verdade. E eu disse para ele, eu fiz a pergunta para ele: você acredita nisso? Ele se calou. E aí eu continuei dizendo: olha, existe esta moral intrínseca no homem que consegue contemplar o que é belo. A partir da contemplação do que é belo, você sabe automaticamente o que é feio, o que é errado. E eu sei que nós estamos vivendo nesse relativismo onde estão negando o que é o certo e o que é o errado. Como se nós não pudéssemos qualificar o que é errado. E a todo momento nós estamos qualificando o que é certo e o que é errado. O que é interessante na maternidade, por exemplo, que a mãe, ela nunca vai querer conscientemente um mal para o filho. Então, a todo momento, ela julga as suas atitudes, ela julga a sua expressão existencial para entregar o certo para o filho. Ela faz aquilo que ela acredita ser certo, porque a sua base moral está amplificada no amor. E quando nós observamos a nossa vida social, a todo momento nós estamos calculando o que é certo, o que é errado no ato de comer, no ato de falar, até mesmo sobre aquilo que pensamos.
Todavia, quando nós experimentamos toda essa corrida, todo esse desabrochar da nossa sociedade, a gente repara que essa liquidez das instituições, onde antigamente, por exemplo, o que era a família? A família é o contrato mais longo da humanidade. A família é o único contrato vitalício. A família ela é para sempre. Mas Danilo, há divórcio? Sim, claro que é. Eu estou falando que a família é para sempre. Então, enquanto existir a família, ela será para sempre. E esta família, ela era para ser a guarda, né, dos princípios, do caráter. A família é o princípio social, é o princípio da civilização. É na família que sai o caráter de um ser. É na família que há a preservação daquilo que é alto, daquilo que é imanente. Eu criei uma palestra para os pais, que eu vou começar a palestrar agora, né, agora no final de junho, para as escolas e para os pais. E tem algo interessantíssimo que eu falo para os pais, que é o poder da mesa. Eu tive acesso a esse conhecimento empírico na minha família, que sempre priorizou a mesa. E depois eu tive acesso a esse conhecimento filosófico. Inclusive, o livro está bem aqui, ó. É um livro que eu comprei ele há muitos anos atrás e depois eu pude me aprofundar. Teologia da Mesa, um catecismo urbano, a metáfora da mesa partilhada. Olha só, o autor é João Damasceno Penha. Olha que incrível. É um livro grande, ó, para vocês verem, olha o tamanho do meu rosto, ó. É um livro grande, ó. A Teologia da Mesa. É um livro antigo, deixa eu ver, onde é que ele... 1962, é isso? Não, calma. Tá, o João Damasceno, ele nasceu em 1962, mas esse livro foi lançado em 2009. Então nós temos aqui 14 anos que esse livro foi lançado. E diante desse livro, eu escrevi um artigo sobre a teologia da mesa. Tem um outro livro interessante também, que eu quero trazer para vocês, que é a Ética do Sinai. Olha só, esse livro aqui ele é raro, tá? Esse livro aqui eu o comprei quando eu era adolescente. A Ética do Sinai. Olha só, para vocês entenderem, vou só ler aqui atrás que diz assim: vivemos em uma época em que o ensinamento ético é considerado ultrapassado. Uma época em que o castigo, a advertência e a crítica moral construtiva são considerados mau gosto, enfim. Isso aqui é a tradição milenar hebraica. Então, aqui você tem a Ética do Sinai. O que é a Ética do Sinai? Nós sabemos não, né? Você pode saber ou nunca ouviu falar a respeito dos 10 mandamentos que saíram, né, lá para quem crê, lá do Monte Sinai, enfim, que Moisés escreveu nas tábuas, mas também houve os mandamentos falados. E esses mandamentos falados, eles foram repassados de geração para geração. Então, essas sabedorias conhecidas como Mishnah, né, Mishnah são reflexões a respeito de um ensinamento. Essas Mishnahs, elas são repassadas, né, e o hebreu, ele valoriza muito, ele evidencia muito a partilha da mesa. E quando eu criei essa palestra para os pais, eu falo da importância da mesa, porque hoje, quando nós temos essa corrida para o sustento da família, onde o pai trabalha, a mãe trabalha, é uma vida corrida, o filho vai para a escola, às vezes está em período integral, ou ele tem um contraturno onde ele pratica um esporte, enfim, essa correria maluca. A maioria das famílias só tem tempo à noite para estarem todos juntos. E aí à noite, às vezes o pai vai terminar um trabalho, a mãe vai arrumar alguma coisa, ou vice-versa, enfim, e acaba que cada um come no seu horário, fica disperso. Porém, o jantar, ele é extremamente importante para que haja a conscientização dos valores da família. E tem uma estudiosa PhD que eu cito nessa palestra, ela escreveu um livro, Time to Lunch, Tempo para Jantar. E ela revela, ela fez estudos já comprovados, científicos, com crianças que foram acompanhadas, as crianças que tinham tempo com a família na mesa, principalmente no jantar, e as que não tinham. As que tinham tempo na mesa, o índice para que elas se exponham a drogas, a vícios, a sexo precoce é 60% menor do que as crianças que não tinham. E na mesa, quando você se reúne, você tem a prática de bons costumes, a evidência da etiqueta, você tem
a evidência das figuras hierárquicas, você tem o compartilhamento de confissões, você tem igualdade, você tem fraternidade, você tem agradecimento, né, que é ações de graças, enfim. Então, hoje, nós precisamos entender que a salvação da nossa sociedade está na família. E é impossível uma pessoa querer uma família já profanando o conceito de família dentro da sua intenção. Como assim, Danilo? Como que você vai querer formar uma família se vulnerabilizando em práticas levianas? Levianas, que eu digo, não é um pecado da religião, não. É leviano aquilo que nega a sua existência. Aquilo que te corrompe, aquilo que te destrói, aquilo que te enclausura. Sabe, se você procura uma família, defenda a família dentro de você, ainda que você esteja só. Defenda os princípios familiares, os princípios do caráter, os princípios do que é belo dentro de você. Forme essa mesa de partilha dentro de você. E se você ainda mora com seus pais, com sua mãe, evidencie isso, do jantar à mesa, para que haja essa partilha, para que haja essa comunhão, porque talvez o filho, a criança, ele não tem a oportunidade de se expressar, não tem a oportunidade de confessar. E aí é na mesa, é no jantar, onde ele vai ter essa liberdade. É por isso que quando eu trato esse valor da mesa na palestra que eu criei, eu falo que os pais, eles precisam evidenciar e objetivar nas suas vidas o valor da presença. Sabe, não é o valor da escola que ele paga, não é o sustento material que ele dá, é a presença. Porque talvez o pai vai conseguir pagar uma escola caríssima para o filho até ele se formar, e aí depois o filho se descontinua. Mas às vezes o pai não consegue pagar a escola que ele gostaria de pagar para o filho, mas ele dá a presença. E aí o filho, com essa energia emocional, vai ser muito mais bem sucedido na sua expressão existencial, na sua carreira, do que aquele que só recebeu o boleto pago, do que aquele que tinha motorista, que tinha van para pegar, enfim. Estão me entendendo? Porque quando você repara, a principal energia humana é a energia espiritual. Segunda, a energia emocional. Então os pais precisam focar nisso. Os pais precisam entender que os seus filhos, eles são flechas. E flechas são instrumentos que nós afiamos, são instrumentos que nós cortamos, que nós preparamos para atirar. Então todo filho é um objeto que é lançado para atingir um alvo. Filhos são herança. E a única herança que nós conseguimos deixar para as nossas heranças, que são nossos filhos, é o legado. Todavia, o legado, ele é deixado através do caráter, através das ações. É por isso que quando nós entendemos uma sociedade que se utiliza, por exemplo, de sites de relacionamento, é uma sociedade que relativizou o encontro. É uma sociedade que ela é pragmática. Aquilo que dá certo é o que deve ser tomado como certo. E eu, particularmente, não vejo um benefício que alguém possa ter em um site de relacionamento. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fui sozinho dessa última vez que eu fui, eu estava sentado lá e eu fico ali na barraca 1 do PP, na Barra da Tijuca. E ali é a barraca do Dudu, na verdade, que é na praia do PP. E eles são muito meus amigos e tudo mais, eu estava lá. E aí eu estava só e de repente começou a chegar os flertes, né? E aí chegou o Dudu, falou: Danilo, aquela ali pediu seu telefone, aquela ali pediu seu Instagram e tal. E eu fiquei olhando. Por que não vieram e conversaram comigo, sabe? Por que não levantaram e estabeleceram um contato? E aí tinha uma moça que estava ali na frente. E aí o Dudu me disse assim: rapaz, essa menina ali, ela fica o dia inteirinho no Tinder tentando arrumar match. E eu, match? Como assim? E aí eu fui ver que é tipo, tem acho que é uma configuração no Tinder que você coloca a sua localização e aí aparece ou você direciona, não sei, e aparece só as pessoas daquela região. E ele falou pra mim, elas conseguem fácil. E é claro que também tem homens também que fazem isso. E eu fiquei olhando e falei: meu Deus do céu. A pessoa está perdendo a oportunidade de conhecer um outro, de se expor na sua energia emocional para poder conversar, para poder dialogar. Vou contar uma história aqui. Eu estava com uma amiga minha aqui em um bar-restaurante bem famoso aqui em Águas Claras chamado Vila Carioca.
E essa minha amiga era inclusive parceira de profissão. Inclusive deixo um beijo pra ela que ela não tá na live. E ela é muito bonita. E a gente sentado lá, eu estava acompanhado na época da minha ex. Estava eu, ela e essa minha amiga. E aí, depois de um tempo, eu fui ao banheiro e um rapaz chegou lá pra mim e falou: rapaz, tu tá com 2 gatas na mesa, né, e tal. Eu vi que tu tá acompanhado. Qual que você tá acompanhado? Eu falei: aquela lá, você não reparou não? Ele: e a outra? Chegou e ficou interessado nela. Eu falei: rapaz, tu quer conhecer ela? Eu te apresento. Pra você ver, primeiro a frouxura do camarada, não teve coragem de ir lá. Ah, Danilo, mas é falta de respeito. Se ele tá vendo que ela tá... Ele tá afim, ele tá vendo que ela tá solteira ou não, chega lá e pergunta, enfim, dá um jeito. E aí eu cheguei e fui apresentar. E olha essa história, meninas, vê se não vai dar nojo em vocês também. Ele chegou, eu falei... Quase que eu falei o nome dela. Tal, aqui, prazer, esse aqui, nanana, e conheceu, aí, prazer e tal. Aí ele olhou pra ele e falou assim: você tem Instagram? Aí ela: pra que você quer meu Instagram se eu tô presente aqui? Toma, já recebeu uma. Aí ele: não, por que você não quer me dar seu Instagram? A sua profissão não permite. E eu olhei pra ele, pra ajudar ele, né? Falei: rapaz, ela é investigadora, ela não pode. Aí começou a rir e tudo mais, aí ele olhou e falou desse jeito pra ela, pasme. Ele disse assim: eu também tenho uma profissão que eu não posso muito expor, porque eu tenho 5 empresas. Eu falei: ele não falou isso não. Ele não falou isso não. Aí ele olhou pra ele assim e falou: legal, né? Você devia estar cuidando delas, né? Rapaz, aí ele acabou a conversa. Na hora que ele saiu, a minha amiga disse: tá vendo, amigo, porque eu tô solteira? Só existe babaca igual esse aqui. Eu falei: eu posso concordar. E olha, a Neidinha já comentou. Olha a idiotice do camarada, sabe? E hoje você vê, os encontros são assim. As pessoas se conhecem e já falam: você tem Instagram? Você tem WhatsApp? Aí olha lá no Instagram, aí quer olhar a foto da pessoa de biquíni ou de sunga, da pessoa expondo o corpo ou expondo alguma posse. Meu, se você tá com uma pessoa, pra que você quer saber da rede social dela? Pra quê? Quantas pessoas eu já conheci e já me despedi sem pegar a rede social. Depois que eu lembrei, eu falei: ixi, podia ter feito vínculo, sabe? Pra vocês, que eu já contei na vez passada, mas olha só. A minha ex-namorada do Rio de Janeiro, quando eu conheci ela, a gente conversando e tal, ela perguntou: quem é você? Aí eu falei assim pra ela: sou um mensageiro da luz. Vai no Spotify, escuta essa... Eu já contei isso aqui. Vai no Spotify, encontra e pesquisa Danilo Martins ou perfumista. Ela pesquisou. Não trocamos nada. À noite ela me mandou uma mensagem no Instagram que ela achou o meu Instagram e me adicionou. E me chamou para tomar um café. Outra coisa também. Se uma mulher está interessada por que não convida? Por que não rompe isto, sabe? Então, assim... A gente vê que os sites de relacionamento, eu tô até agora no site de relacionamento, tá? Eles relativizaram não só a moral, eles relativizaram o contato humano. As pessoas hoje, elas não conseguem estar aqui a 2, sem que haja distração do celular. Hoje, eu atendi uma ocorrência, 9 horas da manhã, uma moça que foi atropelada, atravessando a pista porque estava olhando o celular. Aqui, ó, o motoqueiro veio, ó. Pô, não conseguiu frear, coitada. Se lesionou, foi pro hospital, enfim. Tomara que esteja bem. E as pessoas hoje, elas estão querendo esse contato digital, por quê? Porque a qualquer momento ela pode se expressar de uma maneira que ela não se expressa fisicamente. E também, se não der certo, ela pode bloquear, ela pode cancelar, ela pode restringir. Repara, o contato humano foi perdido. Até mesmo aquela amizade gostosa de você iniciar. Às vezes você gostou da pessoa, às vezes você está interessado, mas é muito melhor dar a carta de convite sendo um amigo, sendo uma amiga, sem pular etapas. Mas essa promoção que os sites de relacionamento colocam é tudo evidenciado para o sexo. Eu fiquei sabendo de uma modalidade ano passado aqui com meus discípulos e discípulas que vêm aqui em casa me ouvir sobre uma modalidade delivery. Eu nem sabia dessa modalidade. Delivery é quando 2 pessoas combinam só para fazer sexo. Tá lá no Tinder. Aí deu match, combina, aí um vai na casa do outro, ou vão para um motel, enfim. Realizam ali o ato sexual e se deixam, e chamam isso de delivery. Eu não sei nem se vocês sabiam. Eu falei,
É isso mesmo. Caramba, olha o nível, sabe? Então, essa era que nós estamos vivendo, eu também vejo pessoas que reclamam e falam, eu nunca encontro ninguém, eu nunca acho ninguém. Tá, primeiro, eu não acho que você deva procurar, sabe? Eu acho, como eu falo no meu livro, eu cito até Shakespeare, que você não vai atrás da borboleta, você orna o seu jardim, você se organiza. E você começa se organizando assim, ó. Olha só. Você começa se organizando. Como é que eu viro essa câmera? Olha só. Nos detalhes. Detalhes. Os detalhes da sua vida. Então, quando você começa a se organizar, você começa a cuidar de cada detalhe. Sabe, esses livros aqui, eu tenho tanto amor por eles, eu tenho que até dar o... Eu limpo cada um. Eu sei onde está cada livro aqui. Teve uma vez que pegaram um livro aqui, eu só olhei e falei, pegaram esse... Por quê? Porque eu cuido. Eu cuido todos os dias. Então, o que eu aconselho, não sai em busca do amor. Como eu falo aqui em Cidade Edificada, guarde, espere, que ele vem. E ele vem primeiro na forma de amor próprio. Ele vem primeiro na forma de cuidado. Quando você começa a cuidar do seu corpo, quando você começa a cuidar da sua mente, quais são os pensamentos que você permite que adentrem dentro de você? Quais são os pensamentos que você permite que orbitem na sua mente? Sabe? Você precisa se alimentar desses pensamentos e saber quem você é. Você precisa se evidenciar. Se toda vez você ficar... Eu estou estudando um livro, até levei ele para o trabalho hoje, Memória. Confesso que eu sou entusiasta da memória, estudo memória já tem muito tempo, e se você ficar intensificando essas redes neurais do trauma, o trauma vai ser o que você vive, você é memória. Tudo que você lembra, esse gesto que eu estou fazendo aqui é uma memória. Algumas pessoas falam que a memória muscular é só um modo de falar, não existe memória no músculo. Todo o circuito acontece no cérebro. Então, o meu ato de me mover, o meu ato de falar, de lembrar, quando eu chamo o seu nome aqui, se eu falar o seu nome, você vai se atentar, porque na sua memória está identificada a sua identidade pelo seu nome. Então, quando eu chamo o seu nome, você se atenta. É por isso que, se ficar intensificando somente aquilo que falaram de você, aquilo que te tiraram, aquilo que te roubaram, um trauma que você sofreu, uma ofensa, isso vai se expandir dentro de você, o seu olho vai cair, os seus ombros vão vir para dentro, sabe? Você vai perder ânimo para treinar, para malhar, para comer, vai comer mal, vai se desregular. Não, a guerra está na mente. Aqui, outro livro também que eu estou estudando, Teorias da Mente. Já foram 6 referências bibliográficas nessa live, viu? Teorias da Mente. Preciso de uma secretária aí, ou de um secretário. A Vanessa já estava escrevendo. Preciso de um secretário ou de uma secretária aí. Memória, da Lisa Gênova, Teorias da Mente, 2 professores PhDs ali da Universidade de Brasília. Então, continuando, isso, obrigado, viu, Vanessa? E olha só, continuando, eu sei que pode até bater uma vontade, e aqui eu não quero pancar do puritano. O mesmo conselho que eu dou para os meus discípulos, para quem eu mentoria, eu falo para vocês. Se der vontade de ligar o Tinder, de aceitar o direct, de bater a doida, vai, faça. Vai lá. Um conselho que eu dei para um jovem, eu falei, cara, tu tá com vontade? Vai, meu. Vai lá. Ele foi. Esse testemunho eu posso contar porque ele falou em público. Ele disse que viajou, aí ele ligou o Tinder, foi. Aí transou na quinta, transou na sexta e transou no sábado. Ele fez sexo 3 dias seguidos. No domingo ele veio para Brasília e me mandou uma mensagem. Mestre, ele me chama de mestre. Mestre, por favor, preciso falar com você. Falei, vem aqui, cara, vem aqui em casa. Aí a gente foi ali tomar um café. Ele, mestre, eu fiz. E aí, cara, me conta a experiência. Não a experiência sexual, né? A experiência na sua alma. Tá um abismo, tô triste e tal. Eu falei, pronto, não aprendeu? A consciência, ela gera por contraste. Tá vendo aqui essa cor aqui, Aqui é mais ou menos cinza, aqui marrom. Você só tá vendo o marrom porque ele faz o contraste com o cinza. A consciência, ela é gerada pelo contraste. Então, às vezes a religião, pronto, eu vou dar esse exemplo aqui. A religião, ela te freia por métodos.
métodos. Ela te freia por dogmas. Faça isso e atinja isso. Faça isso e atinja isso. Faça isso e atinja isso. Inclusive, postei agora um Reels, quando acabar aqui, não vai agora não. Postei um Reels de um podcast que eu escrevi, que eu ministrei. A investigação da intenção. A maneira como o próximo existe dentro de você é a maneira como Deus existe dentro de você. E aí, continuando, a religião faz isso. E aí eu tenho um amigo que ele veio aqui em casa, aqui mês passado, ele pirou. Por quê? Ele fumava uma maconha, gostava, tinha algumas tatuagens e tal, enfim. E aí levaram ele para a igreja. Chegou na igreja, começaram a demonizar a maconha e tal, lá. Ele parou de fumar maconha por quê? Porque ele entrou na igreja evangélica. Entrou na igreja e parou de fazer tatuagem e tudo, enfim. Aí o moleque foi, assim, moldaram ele certinho, sabe? E aí moldaram e tal. Passou um tempo, ele seguiu toda a cartilha e tal. Quando foi agora, ele chegou aqui na porta de casa, maluco, louco. Por quê? Ele viveu assim 10 anos e não aguentou mais. E aí fez uma tatuagem na cara, fechou o braço, e aí largou a mulher, voltou a usar não só maconha, mas a cheirar pó, enfim. Aí falou, agora eu sou livre. Eu falei, não, agora tu é escravo. Sabe, você se modulou pela religião, o evangelho nunca entrou em você, cara. E ele ainda confessou assim, ele falou, Danilo, nunca deixaram eu te ouvir, cara. Porque falaram que você era desigrejado, que você... Eu falei, meu irmão, o que falam de mim, eu tô pouco me lascando. O que falam de mim vão... Olha quem entrou. Marcelinha. Marcelinha, eu acabei de te falar de você aqui, amiga. Sério, Marcela tá aí, gente. Quem eu falei era a Marcelinha, ó. A minha parceira de profissão. É ela. Brabíssima. Vou continuar aqui. Então, você percebe que quando ele foi modulado, ele não foi modulado de dentro para fora. Sabe, a verdade não penetrou dele, foi superficial. E aí então, nós contemplamos pessoas que elas conseguem mudar a fachada em maquiagem, né? Mas não conseguem mudar a sua essência. Não conseguem mudar o seu interior. E é por isso que quando a gente acompanha as engenharias sociais que existem, elas forçam o ser a viver por esse impulso. E aí quando nós reparamos esses impulsos, eles traduzem como nós estamos vivendo. Então a família, ela não está sendo relativizada porque o PT assumiu, não, pelo amor de Deus. A família não está sendo atacada porque tem parada gay. A família não está sendo atacada por isso, a família está sendo atacada pela negligência do ser que se entende como ser. A partir do momento que você negligencia o conceito família dentro de você, a família está sendo negligenciada. Porque como que eu posso esperar uma conduta moral da sociedade se não tem em mim? A sociedade em si é o conjunto de cidadãos. Então você sendo um cidadão, tudo que você aspira e deseja para a sociedade tem que existir primeiro em você. Então, eu não preciso criar leis para coibir a pornografia. Eu coíbo a pornografia dentro de mim. Então a pornografia sendo coibida dentro de mim, sendo significada, mas não é coibida de, não pode, não veja. Não. Para mim, como é que eu venci a pornografia? Na verdade, eu nunca fui inclinado à pornografia, mas como eu venci? Você acessar a nudez de uma outra pessoa sem a permissão, para mim, é violação. Então, quando eu falo no meu livro que o outro é a baliza da existência, quando você descobre o outro, você desvenda a vida, pronto. Eu venci esta estrutura dentro de mim pensando no outro. Sabe, como que você vence qualquer tipo de vício na sua vida? Pensando no outro, se coloca na roupa do outro, observe o outro, porque ninguém chega a Deus se não for por Cristo, segundo o que eu creio, mas ninguém chega em Cristo se não for pelo próximo. Por isso, essa relativização moral que nós estamos vivendo é uma construção, é uma liquidez. Sabe, como a gente já falou da relativização da verdade, do pragmatismo, toda essa cultura de cancelamento. Hoje nós vemos uma hipocrisia sendo reinada em todas as estruturas. E as pessoas, elas aceitaram ser hipócritas em troco de fama, em troco de poder, em troco de expressão social. Sabe, se você for pensar naquilo que você faz, no
na gênese do porquê que você faz, você começa a se investigar sobre a intenção daquilo que você realiza. E a intenção é vida. Eu aprendi isso com 13 anos. Eu aprendi quando... Eu vou contar pra vocês. Exatamente, Vanessa. 13 anos não, um pouco mais velho. Eu tinha uma menina que a gente... Na verdade, eu fui gostar dela depois, mas eu já sabia que ela gostava de mim. E aí... Só que eu não gostava dela. Eu gostava de uma amiga dela. E aí, olha a confusão. Ela gostava de mim e eu ainda não gostava dela. Eu gostava da amiga dela. E aí, um dia a amiga dela me chamou pra conversar. Eu bato palma. Hoje ela é uma mulher casada. Meu Deus, é um patrimônio da humanidade. Mas ela me chamou pra conversar e disse assim: Dan, é o seguinte. Eu sei o que tá rolando entre a gente. Eu gosto de você também. Porém, Deus visita nossas intenções. E não é certo a amiga dela, a minha amiga, gostar de você e eu desenvolver esse sentimento. Então eu acho melhor a gente conseguir dar um fim nisso. E eu acho que para conseguir dar um fim a gente vai ter que se afastar. Nossa, eu lembro dessa conversa até hoje. Eu tava no primeiro ano, no segundo ano. Primeiro ou segundo ano. Então eu tinha 14 ou 15 anos. Acho que eu tinha 15. Eu olhei aquilo ali e eu falei: que maturidade. E eu levei isso pra minha vida. Que Deus, ele visita nossas intenções. E aí, quando você vai ler as escrituras, né? Para quem acredita, né? Em Mateus 1, lá em Mateus 1, você abre Mateus 1, você vai ver a história de quando a Virgem Maria recebe a revelação de que ela seria mãe. E aí o anjo, a palavra, visita ela e diz e tudo mais. E aí o noivo dela, José, ele sabendo, né, que... Aqui, ó. Ele sabendo que Maria iria, né, conceber, o que ele faz? Ele intenta no seu coração, olha só, 1,19. Então José, seu marido, como era justo e não queria se infamar, ou seja, como José era um homem socialmente benquisto e não queria ter fama de corno, ele intentou deixá-la secretamente. E, isso é interessantíssimo, gente, Mateus 1,20 diz assim: e projetando ele isso, eis que em sonho, ou seja, em subconsciente, lhe apareceu o anjo do Senhor, ou traduza como mensagem, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela é gerado o Espírito Santo. Eu acho isso incrível. Obrigado, viu, Vanessa? Eu acho isso incrível, porque quando José decide deixá-la, e o texto, eu acredito que ele é revelado pelo Espírito Santo, quando diz, como ele era justo, ou seja, José se apega à estética. Quando Maria recebe a vocação, ela não se apega à estética, ela diz: seja feita em mim a tua vontade, faça na tua serva o que tu quiseres. Ou seja, mesmo que eu leve fome de puta, de rapariga, de piriguete, de seja o que for, gere em mim a tua vontade. José não, ele já olha a sua reputação, como ele era justo, como ele era um bom funcionário, ele era um empreendedor, né, ali em Nazaré, ele era marceneiro e tudo mais. Aí ele, pela sua fama, ele, opa, vou deixar essa mulher. Repare, isso não é falado, tá? Me perdoe aqui se você é católico, evangélico ou espírita kardecista, que segue, né, as escrituras aqui. Me perdoe, mas olha só, o amor dele não foi suficiente para superar isso. Repare que ele prefere se apossar da sua reputação do que assumir o amor à sua noiva. Então, pela sua reputação, ele quer deixar Maria. Então, repare aqui, viu? E aí o Senhor visita a intenção dele e diz... Eu acho incrível porque a palavra do grego diz: e projetando ele no seu coração, ou seja, e na sua intenção ele decidiu. Então, o Senhor visita a sua intenção. Então, antes dele tomar a atitude, Deus visita a intenção. Ou seja, o coração de José, que é a sede da vontade, da intenção e dos desejos. Então, nós precisamos entender que se você já está desejando, você já está vivendo isso. Porque a vida está na intenção. Eu acredito que a cura do coração não está na prática, está na essência. É por isso que quando Deus ele penetra o coração do homem, ele muda desejo, ele muda vontade, ele muda intenção. Se você ainda está tendo essa intenção inclinada, é porque não houve a conversão do coração. Então, esse desmame, ou seja, essa aniquilação desse relativismo moral, a quebra dessa ditadura que os sites de relacionamentos promovem, que, repare, a gente começou falando de site de relacionamento,
mas eu não me peguei na estrutura do site do relacionamento. Nós viemos muito mais profundo sobre todas as estruturas morais, toda a estrutura de consciência que é praticada no site de relacionamento, porque site de relacionamento é só um programa. Para ele ter vida, ele precisa de seres. Danilo, é claro que eles vão acabar? Nunca vão acabar. Eu acredito que eles só vão aumentar. Mas pelo menos eu tenho aqui algumas pessoas que estão me ouvindo e a gente pode progredir isso. A gente pode, de alguma forma, levar luz, ressignificar. Então, a gente teve uma breve explicação aqui de 1 hora sobre esse relativismo, sobre como a sociedade se tornou como é. Essa live, ela está sendo... todas as lives eu estou subindo para o meu site. O meu site vai ter um login e senha, onde você vai poder entrar e acompanhar textos, podcasts, meu curso, lives. Eu estou fazendo isso para nós. Então, vai ser como se fosse uma igreja para você acompanhar, para você ter vida. Se você é de Brasília, eu vou ter as reuniões aqui em Brasília, toda sexta-feira. Estou preparando tudo isso para poder servir melhor a humanidade. Então eu quero abrir agora as perguntas, a gente já falou um pouco, né? Eu agradeço toda a audiência que vocês vieram contínuos aqui, eu amo ver vocês aqui. Escrevam aí as perguntas, as manifestações, enquanto eu faço meu merchan. Por que pessoas empáticas atraem narcisistas? Esse livro que já está marcando a vida de centenas de pessoas. Centenas de pessoas. A primeira tiragem já está quase esgotada. Eu acho que eu tenho 2 livros da primeira tiragem só. Está quase esgotada, quase esgotada, quase esgotada. E o que eu estou achando incrível é que quem lê o livro já fala que é algo, assim, um dos melhores livros que já leu, né? E então, se você ainda não leu, compre-o. Tá com frete grátis para o Brasil inteiro, tá? E quem quiser escrever alguma coisa, deixar aqui, escreva para eu encerrar. Ou se tiver um assunto aí que quiser continuar, a gente continua aqui porque é o meu prazer estar com vocês. Guardão meu. Tem alguma coisa? Tem alguma pergunta? Pode ser fora do assunto também, tá? A gente aproveita a live aí para poder edificar. Minha vista já tá essa luz aqui. Quem tem aí? Pois é, você falou da sua prima, até hoje ela não veio aqui. E hoje eu já entreguei mais 2. Amanhã eu já vou entregar mais 2. Entrei já no final, mas queria ter escutado sobre sites de relacionamento. Mari, essa live ela vai estar disponível no meu site. A gente falou muito sobre site de relacionamento, mas se você quiser ser objetiva e fazer alguma pergunta direcionada, a gente está em família aqui, tá? Eu tenho um prazer de me recolocar, de falar alguma coisa. Enquanto você escreve aí, eu falo por mim. Por que eu nunca utilizei site de relacionamento? Primeiro, nunca entendi que isso traria algo benéfico para mim. 2, eu, na minha atuação social, em 30 minutos que eu estiver exposto à sociedade, eu já vou me conectar. Então, não vou precisar de site de relacionamento. 3, eu amo o contato humano. Então, eu prefiro muito mais me expor, muito mais me direcionar a esse intercâmbio de vida do que acreditar no algoritmo que eu vou ficar lá, sabe? Eu acredito que os encontros humanos, talvez, às vezes, né, na maioria das vezes, eles nos impressionam, né? Não só pela estética. E site de relacionamento, ele é muito algoritmo que te coloca ali em uma condição, sabendo como que você está se sentindo no momento, né? E vai te forçando a fazer, sabe? Quantas pessoas... Olha, eu ouvi um testemunho de uma alma, sexta-feira, falou assim, ela ficou casada 10 anos. E ela falou, eu não deveria ter ficado casada porque eu comecei a namorar com ele pelo que me venderam dele. E aí começaram a falar, nossa, você não vai achar outro homem igual esse, nossa. E sabe, as pessoas vendendo, aí a pessoa vai lá e, opa, tá sendo visto demais. Aí captura, aí pronto, fica lá infeliz a vida inteira. Aí separou, agora que tá plena, sabe? Eu já caí nessa também. Quem nunca? Atira a primeira pedra. Puxa. Tu tá ali, aí todo mundo, nossa, ela é tão linda, ele é tão lindo, nossa, olha, e tu vai perder. Aí tu, opa. Aí o que é isso? Ego. Você quer se relacionar com o seu ego, ou seja, deixa eu conquistar esse aqui, deixa eu alcançar. Aí você alcança e fica lá.
com aquela mina dentro da sua vida e descobre que não é por estética, sabe? Não é por estética. Entendi. Mas conheço casais que se conheceram atrás que se conheceram atrás de um e deram super certo, estão juntos há 8 anos. Olha, eu não conheço. Então, acredito no seu relato, eu não conheço. E, inclusive, aqueles que aparentemente estão bem, é uma investigação de 15 minutos para você ver que é tudo farsa. Eu trabalho com isso e vou te falar sério mesmo. A gente pode aprofundar se vocês quiserem, aí eu vou ser mais ácido, digamos assim. Os casais que eu conheço que são casais, eles nem se expõem nas redes sociais. Nem se expõem. Eu, particularmente, namorei, separei, ninguém nem sabe quem é a minha namorada. A ex, né? Ninguém sabe. Nunca quis expor. Minha vida pessoal? Não. Rede social tá ali o que eu posso... O que é minha rede social? É um canal. Não tem um canal que você coloca ali, Band, Record e tal? Esse é um canal, mas a sintonia não vem de mim, a sintonia vem dele. Então o meu Instagram tá tudo que o senhor quer repassar. Tudo. É tudo pensado, orado, meditado, eu coloco lá. Pode ter certeza disso. Tudo que tá lá. Agora, se você conhece, parabéns, é raro, viu? Mas eu particularmente não me submeteria não, nem arriscaria. Eu não. Muito melhor você ser surpreendido pelo, sabe? Escorregão aí. Se coloca na arquitetura divina, se configura. Vou contar um testemunho pra vocês então, tá? Não conto mais. Fiquei curioso pra saber. Não tenho. Mas fiquei curioso pra saber se foi crítica. Ah! Olha. Vou contar algo pra vocês aqui. Olha só que interessante. Pra vocês que ficaram aqui, eu vou contar essa aqui. E vou encerrar. Vou até me aproximar aqui. Olha só. Que interessante. 2021. Final de 2021. Meu Deus, quando é que eu formei? 2021. Eu iniciei um propósito de oração. Eu falei, Senhor, eu não quero me entregar a essa vida absoluta assim, sabe? Ser desejado e pai, me perder nisso, não. Vou me configurar. E aí nisso, comecei a orar. Comecei a orar. Foi bem no finalzinho do meu curso de formação na Polícia Militar. E até meus amigos começaram a reparar, bicho, o Dani tá diferente. E aí comecei a me aproximar mais de Deus. Só que eu comecei a ser investigado na intenção. Lembra? Como eu falei da intenção, o que eu fiz? Eu tinha alguns flertes, né? Quem não flerta sabe ali que tem pessoa que tá afim, você também e tal. Sabe o que eu fiz? Tinha uma que a gente tava meio que conversando e tal. Eu simplesmente fiz isso aqui, ó. Mandei um áudio pra ela, falei, olha, um áudio de 8 minutos. Falei, olha, você primeiro, falei quem ela era pra mim, o quanto que ela era importante, o quanto que eu admirava, tudo. Falei tudo e falei, só que eu estou tomando uma decisão em respeito a quem está chegando na minha vida que eu não conheço, que eu sei que está chegando. Então, por respeito a ela, eu não quero ter flerte. Eu não quero ter ninguém na minha vida que se incline a um relacionamento. Eu quero estar totalmente puro para receber o que Deus já enviou, mas vai se materializar de alguma maneira. E aí foi como eu conheci a minha ex. 2 semanas depois, aconteceu de uma maneira que eu nem esperava. Quando eu até compartilhei esse áudio com a minha mentora, né, que eu tenho uma mentora, uma pastora, muito amiga minha, quando eu compartilhei com ela, ela falou, Danilo, eu nunca ouvi na minha vida um áudio tão decidido. E ela disse que ela se assusta com minhas decisões, sabe? Porque quando eu decido, acabou. Eu demoro a calcular, recalcular, porque a minha decisão não vem de mim.
Quando eu falo que nem Einstein. Eu tomo uma fala de Einstein, melhor dizendo, falo que nem Einstein. Einstein disse, eu não penso, eu sou pensado. Eu fui decidido. Então, quando eu decido, é que eu já fui decidido dentro de mim. Sabe? É uma decisão que parte dos céus e se materializa em mim. Pronto, decidi, acabou. Se Deus concorda, meu sócio da existência, se ele concordou, aí com ele a empresa não vai falir. Então, eu vou na dele. Então, se prepara. Mas se prepara para esperar um outro? Não. Pronto, olha só que interessante. Eu admiro as mulheres mineiras, cara. Mineira e Goiânia. Mineira e Goiânia é assim. Ela vai na padaria, ela vai, meu Deus, ela vai arrumada assim como se fosse encontrar o homem da vida dela. É impressionante, cara. Eu já morei em Unai, morei em Patos de Minas, conheço Minas bastante. Já morei em Goiânia também, quando eu joguei no Atlético Goianiense. As mineiras, as goianas são assim. Eu não sei na sua cidade, mas eu falo por experiência. Então assim, sabe você andar como se você estivesse à espera, mas eu não tô falando só esteticamente não. Eu tô falando na intenção. Sabe? Se você não quer nada com esse rapaz, por que tu tá, jogando migalhinhas pra ele ficar te validando? Se você não quer nada com ele. Não, sério, vamos bater um papo sério aqui. Como nós já estamos batendo, né? Você não quer nada com ele. Você sabe que não vai dar nada. Você sabe, por que ficar alimentando com migalha? Por quê? Deixa aí. Deixa aí. Se você tem medo de ficar só, de não receber mensagem, isso aí já mostra inclinação narcisista, sabe? Isso eu posso falar com propriedade. Se você vê que não vai dar, o propósito não une, corta. Pra que isso? Pra quê? Pra que isso? Eu sofri perdas em janeiro terríveis. Tinha uma multidão me seguindo. Só que eu tive que conversar com algumas pessoas que estavam confundindo a intenção. E eu tive que conversar. E vocês acham que interpretaram bem? Não interpretaram bem. Mas eu precisava. Porque quando... Há provérbios que é melhor você consertar a rachadura de uma represa do que ela se despencar toda. Olha em Brumadinho o que aconteceu. A negligência dos auditores matou quantas... Não só matou naquela ocasião, mas ocasionou a catástrofe de milhares de famílias. É agora. Você viu, identificou, corta. Agora, se dentro de você há um desejo, há um ideal, você... Poxa, estamos falando de relacionamento, tá? Cria dentro de você. Cria dentro de você esse homem que você espera. Cria dentro de você essa mulher que você espera. Eu quero um homem que goste de ler. Você gosta? Você já começou a ler? Eu gosto de um homem inteligente. Você se esmera no conhecimento? Eu gosto de um homem batalhador que tem ideal. Você está batalhando? Você tem ideal? Sabe, aquilo que você está projetando, cria dentro de você, que você verá que sairá. O conto metafórico da criação, né, diz que a mulher foi um sonho do homem. Sabe como é que eu interpreto Adão e Eva? Olha onde a gente entrou. Adão e Eva. Tá até no meu livro aqui, que eu vou mostrar para vocês. Morte, uma meditação sobre a dor. Eu já começo escandalizando já, Árvores do Éden, a consciência humana. Cada árvore do Éden era uma consciência humana. E aí eu falo sobre Adão e Eva. Olha só isso aqui. Eu já falei algumas centenas de vezes, mas vou me repetir para vocês que são novos na minha vida. Adam significa terra vermelha. Terra vermelha. Adam não significa o nome de um homem, tá? Adam não é Danilo, não é Lucas, não é Maiara, não é Vanessa, não é Flávio. Adam não é um nome. Adam não é um nome, beleza? Ou seja, não existe Adão, homem. Adão é um boneco, não. Adam é terra. Terra, Adam, terra vermelha. O conceito de terra, ali no vernáculo hebraico, é a terra que se une. Ou seja, é uma terra que une espírito e matéria. E Eva, que é Hannah no hebraico, tanto que o meu livro se chamaria Hannah, o Crepúsculo de Eva. Hannah
significa mãe dos seres viventes. Então você interpreta Eva como natureza. Então você tem terra e você tem natureza, tá? Ali, metaforicamente, se você for interpretar, quando Adão, ou seja, a terra, deseja saber de si, ela dorme. Do sono, Deus tira, né? Deus tira da costela, né? Que é do lado. Deus tira a sua parceira, a sua adjuntora, mas ele teve que dormir. Ou seja, Adão, metaforicamente, significa o homem macho, que é simples, que é impulsivo, terra. A mulher é psíquico, a mulher é subconsciente. Enquanto o homem se inclina à engenharia, a mulher é uma arquiteta. Enquanto o homem se inclina à viralidade, a mulher se inclina à delicadeza. Sabe, esses contrapontos que você pode interpretar em Adão e Eva, você pode interpretar também em Adão, terra, Eva, natureza, mãe dos seres viventes. E aí, se você acreditar que tudo foi um processo evolutivo, você vai perceber que quando o homem entendeu que existia uma fêmea e quando a fêmea entendeu que existia um homem, foi um pulo da consciência. Aí a gente já vai entrar em outro assunto que, para você entender isso, você precisa ler um único livro que pode abrir sua mente assim, além do Morte, uma Meditação sobre a Dor. Olha o Thiago Cardoso, meu amigo português, lá de Dubai. Olha, eu tô falando, já entrou italiano aqui e entrou o português, que inclusive está me devendo um vinho que nunca me mandou. O Fenômeno Humano, de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin fala que o homem é esse máxima, né? Essa máxima da criação. E aí, dando uma palhinha aqui, nem sei se vai ficar muito pesado a live, mas eu posso falar, olha só. Vai ficar pesado o conteúdo da live, mas só a título aqui de conhecimento. Quando Teilhard de Chardin, ele trata que no início existia, né, essa poeira cósmica, essa possibilidade, que era uma possibilidade, ainda não era o fenômeno em si, onde você tinha ali já células simples, moléculas simples. De repente, quando houve a condensação e a explosão dessas moléculas, você tem a criação da atmosfera. O que é a atmosfera? Da biosfera, melhor dizendo, né? Atmosfera, biosfera, que são moléculas ramificadas, ou seja, moléculas mais complexas, como por exemplo, nessa atmosfera já foi encontrado moléculas de ácido nucleico, que é a base do nosso RNA que gera o DNA. Então, quando houve essa explosão, essa entropia, né, expansão das moléculas, você tem já uma evolução de moléculas, uma ramificação dessas moléculas, uma dilatação da possibilidade da existência de vida, até então chegar à enosfera. O que é a enosfera? É quando, com milhões e bilhões de anos que vem a formação do ácido nucleico e a geração de seres unicelulares que se dividem para bicelulares, que aí vai se dividindo, e aí aquele ser que nasce na água se ambientaliza na água, depois ele vai saindo da água, vai se ambientalizando com água e terra, se torna um réptil, um anfíbio, depois se arrastejando, ele cria estruturas de membrana, de coluna, e aí se cria vértebras, e aí se torna um ser quadrúpede, se torna um ser bípede, enfim. Isso é para quem acredita em fatos, em dados. Se você também acredita nos 7 dias da criação, por favor, vamos manter aqui nossa união em conhecimento. E aí é quando já a evolução dos bípedes e tudo mais. E aí o ponto quando surge o homem, né? Surge o homem antes lá do Neandertal, o homem lá das cavernas, que todo mundo chama, que não é o homem das cavernas, é quando há a reflexão. Isso para mim é o mais poderoso do ensinamento de Teilhard de Chardin, é porque quando o animal, que na verdade alguns acreditam que são os primatas, né? Os chimpanzés, por exemplo, ele sabe, mas agora ele sabe que sabe, ou seja, há uma inflexão nele, pum, uma inflexão que gera reflexão. Então, a partir do momento que ele sabe que sabe, começa toda a mudança dessa parte aqui do córtex aqui de trás, onde há toda essa criação aqui do nosso hipocampo, dessa parte de trás aqui.
e a estrutura morfológica do cérebro, através da reflexão, ela vai se ampliando, criando novos circuitos neurais e assim entregando todo esse processo evolutivo até chegar aos dias de hoje. Meu Deus, eu consegui explicar isso, eu nem acredito. Eu nem acredito que eu consegui explicar o que o único grande PhD da América Latina, Francisco de Biase, explica muito bem no Homem Holístico. Cadê? O Homem Holístico, Vanessa, já escreva aí. Meu Deus, o Homem Holístico. Cadê o Homem Holístico? Tá aqui. Acho que tá lá mais pra trás. Ali, ó, já achei. Eu não vou levantar. O Homem Holístico. Francisco de Biase, para mim o maior neurocientista brasileiro, né? O único grande PhD da América Latina. Então, o fenômeno humano explica isso. E aí o que eu quero dizer? É sobre você saber de si. Né? Todo esse processo que vem acontecendo é um processo de reflexão humana. Né? Então, hoje, a inteligência que nós temos, quando você coloca até mesmo, quando eu estava falando da criação dos sexos, né? O homem, macho, quando ele reconhece a fêmea, pode ver lá. Em Gênesis 2, ele diz assim: agora essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, reflexão. Agora sim, ó, igual, idêntica, mas com alguma diferenciação. E ele tem todo o processo de formação de consciência, que é usado metaforicamente com a ideia das árvores e tudo mais e tal. Isso aí é o que eu acredito. A gente pode entrar isso aí depois em algum debate teológico. Mas se você não crê nisso, eu amo a sua fé. E principalmente não amo nem a sua fé, eu amo a sua expressão de fé. Eu quero te aceitar, eu quero te amar. Sabe, como eu estava falando ontem aqui com minha mãe, eu amo as religiões, as expressões das religiões, melhor dizendo. É uma forma de traduzir a eternidade. E nós precisamos... Para mim, o único mal da religião é quando, a partir do momento que você se entende melhor do que o outro, a partir do momento que você entende que o outro vai se danar e você vai ser beneficiado, aí sim, sabe? Eu também sou um entusiasta das religiões, né? Eu amo muito Quer ver? Tem um livro aqui, A Metafísica de Ifá. A Metafísica de Ifá. Eu acho que é a 11ª referência dessa live. A Metafísica de Ifá também tá pra lá. Tá pra lá? Acho que tá pra lá. A Metafísica de Ifá, que fala a origem da religião do Candomblé, da Umbanda, que vem no Brasil, que na verdade é um sistema filosófico da Nigéria, tá? Os Yorubás, eu não sei se você conhece, mas enfim, é isso. E aí, quando a gente... Pronto, vocês sabiam que eu conto isso aqui de forma velada no meu livro? Sabia? Sabia que eu pego a história da evolução humana, unida com a história também da criação do homem, da mulher, e traduzo aqui o porquê que uma alma empática atrai um narcisista? Sabia? Vamos lá, mulher. A mulher recebe. O útero da mulher foi feito para receber. A menstruação é um choro do útero que não foi penetrado, que não foi visitado. E aí a mulher chora. A mulher sendo representada como a natureza que recebe a chuva, recebe a semente e entrega vida, entrega frutos. Empatia. Empatia que convida, vem. Empatia que se abre. Empatia que recebe. E é esse narcisista que adentra com uma enxada, que adentra com uma ferramenta, que invade às vezes, que retira da terra todo o seu fruto, que planta aquilo que a terra não queria receber. Ele abusa, ele manipula. Tá me entendendo? Tá tudo aqui, ó. Ah, mas por que você não explicou isso? Imagina eu colocar essas informações aqui, a leitura ia ficar tão chata, você nem ia nem ler. É igual o fenômeno humano. Esse livro aqui, um amigo meu que gosta muito de ler, eu emprestei para ele, leu 2 páginas e falou: Dan, não dá. Dan, é muito pesado. E é. Então assim, eu escrevi aqui de uma forma que você lê, quando você acabar, vai acontecer igual tá acontecendo com a Bianca.
Aí de repente a Bianca chegou e começou. A Bianca já, eu acho que ela já terminou o livro. E aí ela cortou o cabelo. Aí postou, cortou o cabelo. Daqui a pouco, a Bianca fez uma viagem. Aí daqui a pouco eu fui escrever assim pra ela, olha a metamorfose acontecendo. Aí ela disse que naquele momento que eu falei, uma borboleta veio e pousou nela. Falei, olha, você tá se reconfigurando em tudo que você se dispôs. E aí você vai perceber que ao final dessa leitura aqui, ou no meio, ou durante, tanta coisa vai acontecer dentro de você, em volta de você, no seu futuro que vai te encontrar, tanta coisa, que você vai olhar assim e falar, meu Deus, tudo isso aconteceu. Então, voltando a site de relacionamento, estamos falando de site de relacionamento, nem saímos. Tudo está na intenção, sabe? Então você vai viver a força da sua intenção. Agora, se você quer algo duradouro, se você quer algo que seja construído, vive isso na intenção. Porque todas as estruturas vão te colocar à prova. Todas as estruturas. Jesus Cristo, se a vontade dele era o Pai, então deixa eu colocar aqui outras comidas à frente dele para ver se a vontade dele era do Pai mesmo, sabe? Então, se ele estava para se aniquilar, deixa eu oferecer todos os reinos do mundo para eles. Ele não vai aceitar mesmo, se ele diz que o reino dele não é deste mundo, deixa eu oferecer os reinos deste mundo, então para ver se ele vai rejeitar. É a mesma coisa, resista. Ah, mas eu não encontro. Calma, se orne. Se deu uma chance também, não deu certo, pronto, olha, viu, fecha o ciclo, encerra o ciclo e segue. Não carrega trauma. Não fica carregando, formando uma cidade em volta da sua ferida. Não faça isso não. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu tô de folga, vamos continuar essa live amanhã, pode ser? A gente tem 1h30 de live aqui, vocês ainda aqui. Isso é muito maravilhoso. E olha que hoje é aniversário do meu irmão, viu? A gente pode continuar essa live amanhã às 9 horas? Escreve aí, Vanessa. Você que tá me assessorando aí. Por favor, né? Amanhã live 9 horas. Pronto. Amanhã live 9 horas. E aqui eu deixo um beijo na alma de vocês. Acho ótimo amanhã, pode continuar assim. Ed, um beijo em você aí no Rio de Janeiro. Escreve aí de onde vocês são. Hoje é nível do meu irmão. Olha aí, ó. Bora demais. Live amanhã 21. Pra gente encerrar, escreve aí de onde você é. Escreve aí de onde você é que eu quero tirar um print aqui. De onde você é, coloca a cidade e estado. E eu cheguei do serviço, não comi nada ainda, viu? Tô com fome. Salvador, São Paulo, Anápolis, Fran de Anápolis, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Bahia, Brasília, Vicente Pires, Mari, já trabalhei com a Mari. Então, vamos encerrar. Até amanhã. Um beijo. São Paulo. Então, até amanhã. E essa live vai lá pro meu site. Beleza? Imagina todos esses conteúdos lá. É pra Salvador. Eu vou. Senhor, eu te peço, Pai, me leve para Salvador para eu lançar o meu livro e ter esse momento especial lá com todos os leitores, todas as pessoas que o Senhor tem preparado lá em Salvador. Em nome do teu filho, Pai, por favor, me leve para Salvador. Obrigado, Nanda. Um beijo, Nanda, Michele, Mari, Anne, Ed, Fran, Tainá, Marcelinha. Amigo, eu tô de folga essa semana. Se você quiser tomar um café, me fala, viu? Viu?
Me chame aqui. Tomou, rimou. Um beijo. Quem não tem meu livro, ó. Ah, aviso importante. Segunda-feira é meu aniversário, viu? Dia 26 de junho, meu aniversário. 26 de junho. Já vou fazer um convite aqui. Se você é de Brasília, domingo eu vou fazer um churrasco. Domingo eu vou fazer um churrasco. Venha. Quer me conhecer, não me conhece, venha. Já me conhece, vem do mesmo jeito também. Tá bom? Karen, olha a hora que você entra, Karen. Gente, o aniversário da Nanda é dia 28. 28. 28. Vou comprar passagem. Ai, ai. Domingo. Domingo. Eu não sei onde é que vai ser. Se vai ser aqui em casa, se vai ser em outro lugar, mas é domingo, eu vou avisar na live. Pronto. Ou você sabia, Nanda, que, ó, teve uma amiga minha que ela mudou a passagem de... Ela mora em Floripa, ela mudou a passagem de Salvador, de Recife, sei lá onde é que ela tava, pra fazer escala em Brasília pra pegar esse livro. Eu tenho uma amiga que fez escala, veio aqui e mora em Goiânia. E eu tenho uma leitora que já chegou lá, ela tá vindo pra cá agora pra saber, enfim, pra conversar comigo. Isso aí acontece, viu? Acontece. Vou me presentear com o seu livro. Lindo, lindo. Faz assim, Nanda. Compra um e te entrega o outro, tá bom? Aí, um vai ser pra você e outro você presenteia, tá bom? Me lembra aqui, tá? Nanda, você vai se presentear e eu vou te entregar outro, tá bom? De cortesia pro seu aniversário. E aí você presenteia. Eu vou levar seu livro pro Elwa. Ô, Fran, você vai pros Estados Unidos? Por favor, leve. Eu tô indo pro Canadá agora, dia 25. Me fala quando é que você vai. Eu tô indo pra Goiânia, Fran. Dia 23 para aniversário da minha prima. E passo em Anápolis. Se você quiser, a gente pode combinar de você me encontrar ali na Havan, sabe? Na entrada de Anápolis. Ou ali na entrada de Anápolis, eu posso ir um pouco mais cedo, passo ali. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Te dou um abraço, entrego o livro. Eu tô indo pra Goiânia. Me chama aí. Dia 23. Dia 23 estou indo pra Goiânia. Tá? Fala comigo aí que eu passo aí. Eu passo, faço questão. Vou mais cedo um pouco, passo aí, fico aí. A gente toma... Não sei se dá tempo, né? Tomar um cafezinho aí e tal. Vai ser rápido. Tá? Obrigado pelo que vocês estão me promovendo, pelo livro, sabe? O livro ele tá andando, tem um mês, tá andando, ele tá seguindo do jeitinho que Deus quer. Indiquei seu livro para Michelle, ela foi mais rápida. Pois é, a Michelle chegou hoje o livro dela. E quem chegou aí, perdoe a embalagem, porque sou eu que embalo, viu? Então, eu não sou muito bom assim com embalagem não, mas quem embala quem embala sou eu, quem faz a dedicatória sou eu, quem entrega nos correios sou eu. Eu sabe a Louis Vuitton? Que o trabalho do artesanal dos livros é feito... Eu tenho uma chuteira aqui, Morelia, ela é caríssima, é uma Mizuno Morelia, pra mim a melhor chuteira que existe é essa da Mizuno. Ela é feita artesanal. Ela é feita artesanal. Porque eles não quiseram manufaturar ela, porque ela é tão única. O meu livro artesanal. Meu livro é artesanal. Eu mesmo participo do processo. Então, Fran, combinado, me mande mensagem. Dia 23 a gente vai combinar e tudo mais, que é bom que eu mando minha localização, você acompanha em tempo real e tal. Aí, olha quem vai entrando nas lives. Aí entra a Karen, daqui a pouco, Júnior Meirelles. Meu, Júnior Meirelles entrou aí agora. Meu querido amigo. Aí na hora que eu quero ir embora, vai entrando pessoas especiais na minha vida e pronto, como é que eu saio? Eu trabalho com artesanato. Pois é, Vanessa, você poderia, olha, e aí, já é uma... Vou deixar a central de entrega aí em Salvador e você
embala. Junião, Deus te abençoe, viu, cara? Eu tô te devendo uma visita aí no hambúrguer. Me cobra aí pra eu ir essa semana, pode ser? Me cobra pra eu ir essa semana, eu vou aí. Me fala o horário que você vai estar e aí eu vou, ok? No mais, um beijão. Eu tenho que ir. 1h40 de live. Nós estamos a 1h40 de live. Isso é um recorde. Vou enviar um presente pra você, será uma honra. Olha, ô Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Meu aniversário é dia 26 de junho, tá? Meu Deus, eu podia tirar print de cada uma dessa aqui. Então, é isso aí. Um beijo a todos vocês. Tchau!